Aleluia. Vamos colocar de pé nessa noite, abrir a nossa Bíblia. Aleluia. No livro Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Texto base se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Aleluia. Versículo de número 15 e 16. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículos 15 e 16. Diz assim: Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Você pode tomar seu assento, louvando o Senhor. Amados, o capítulo de número 13, nós vemos Jesus no versículo de número 10, como de costume, ensinando num sábado na sinagoga dos judeus. Porque, amados, naqueles dias, nas regiões da Judéia, o dia de sábado, conforme a lei de Moisés, é um dia sagrado. O próprio sabate significa descanso. Um dia que Deus consagrou para que houvesse adoração e louvor na sua presença. E desde os dias da grande sinagoga, que foi a instituição estabelecida historicamente por Esdras, o escriba, durante o período do cativeiro babilônico, para que Judá, não perdesse a sua identidade em Deus. Todo dia de sábado, os judeus se reuniam para adorar o Senhor nessa instituição que nos dias do cativeiro era uma espécie de improviso até que Deus cumprisse a sua palavra e Judá regressasse do cativeiro de volta para Jerusalém, para cumprir aquilo que Isaías, o profeta, profetizara no capítulo 44 e no capítulo 45 do seu livro, que novamente Deus ordenaria e levantaria um patrocinador para que o templo e a muralha de Jerusalém pudessem ser restaurados para a glória do seu nome. Então foi um período, aleluia, em que os judeus improvisaram um método para manter a sua fé, a sua esperança e a sua identidade vivas em Deus. Porque, amados, eram 70 anos. Não eram 70 dias, nem 70 semanas, e nem 70 horas. Eram 70 anos que eles passariam longe da sua terra. Conforme desde os dias de Moisés, Deus havia falado, garantindo que o povo de Deus se rebelaria e que entraria no cativeiro. Porém, eles não seriam abandonados, porque Deus, durante o processo, estaria com eles. E no tempo aprazado, eles regressariam para a terra que naquele momento, aleluia, Abraão havia feito uma aliança com Deus, e Deus falava com Moisés sobre isso. Então nós vemos, aleluia, que era um hábito
hábito de Jesus como um judeu típico e fervoroso em Deus, buscar regularmente a presença de Deus na sinagoga, cujo nome, que é um nome sugestivo ao propósito ou intenção com que os judeus promoveram este local temporário de adoração que, após o regresso do cativeiro até o dia de Jesus, tornou-se permanente como lugar de adoração paralela ao templo que havia sido levantado primeiro por Zorobabel, depois por Herodes o Grande. Então nós vemos que Jesus ele cresceu sob este costume de frequentar as sinagogas para poder aprender e também poder ensinar. Eu entendo, aleluia, por esta palavra, que ninguém pode ensinar sem antes sentar para aprender. E a sinagoga era o lugar ideal. Por quê? Porque era o lugar onde todos os judeus se reuniam para adorar o nome do Senhor. Então percebe-se que o desejo de Deus é que o seu povo se mantenha unido para que nada atrapalhe, impeça ou roube a intimidade com Deus dos seus corações. Então a pessoa que decide por conta própria viver uma vida independente, separada, uma vida totalmente, aleluia, longe da comunhão, é um sério candidato a se tornar uma pessoa afastada do propósito de Deus, amados. Porque a palavra de Deus diz: pelo que não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Então nós vemos que nos dias do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele fala sobre isso. Já havia pessoas que tinham esse hábito de querer viver uma vida independente. Independente. Mas é interessante que Jesus ele ensina o contrário. A Escritura vai dizer que ele tinha o hábito, o costume de frequentar a sinagoga. E é interessante que onde Jesus passava ou chegava, alguma coisa nova tinha que acontecer. Alguma coisa diferente tinha que acontecer. Porque o profeta Isaías profetizou no Isaías 61 que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. E ele fora ungido para libertar, para curar e para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, pelo poder dessa unção, coisas sobrenaturais tinham que acontecer. Então, num dia de sábado, quando o ministério de Jesus já estava popular, a Escritura diz que ele comparece a uma das sinagogas e vai ensinar. Tomando a palavra, ele começa a ministrar. E muita gente se encontrava naquele lugar. Porque quando Jesus pregava a palavra, curas eram efetuadas, libertações eram realizadas, obras sobrenaturais aconteciam, porque a palavra de Deus na vida de Jesus, ela se manifestava com poder. Então as sinagogas ficavam lotadas, a ponto de ter gente até do lado de fora. É interessante que nesse dia aqui, aleluia, no dia de sábado, que é o dia do descanso, todo mundo tinha tempo para Deus e não tinha desculpa para ninguém comparecer conforme o costume da época nas sinagogas. Nesse dia aqui, dentre muitas pessoas que se encontravam, sejam elas escribas, fariseus, os discípulos, os curiosos, o povo necessitado, havia uma mulher, aleluia, que se destacou no meio dessa multidão. Uma mulher. No versículo 11, Lucas descreve no seu relato
as condições em que essa mulher se encontrava. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já há 18 anos. E o que esse espírito de enfermidade manifestava naquela mulher? Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Olha a situação dessa mulher. Uma mulher que há 18 anos estava presa por um espírito de enfermidade que manifestava nela uma postura totalmente inadequada. Mantinha aquela mulher curvada. Creio eu que ela andava assim. Uma mulher que não conseguia manter a postura ereta para poder olhar ou se comunicar face a face. Todo o tempo aquela mulher andava olhando para o chão. Porque o propósito do diabo na vida do povo, aleluia, da humanidade, é manter a humanidade olhando para o chão. Porque enquanto o homem ou a mulher olhar para o chão, ela não consegue vislumbrar, aleluia, aquilo que está diante de si. Como uma pessoa que olha para o chão consegue caminhar, aleluia, em direção a algo que ela precisa? Fica difícil. Certamente era uma mulher que em algumas situações dependia da ajuda dos outros, principalmente se precisasse alcançar algo que ela dependeria de uma postura ereta para poder se levantar, se erguer e poder alcançar o que precisa. Então essa mulher estava oprimida há cerca de 18 anos até ali. Imagina comigo a situação dessa mulher. Não podia frequentar o templo, porque no templo, coxo, enfermos, essas pessoas não podiam frequentar. A única alternativa que essa mulher tinha era frequentar a sinagoga. E é interessante que naquele sábado que Jesus estava ensinando, aquela mulher ela comparece na sinagoga. Mesmo presa por um espírito de enfermidade, mesmo sabendo que a causa, a origem do mal que estava oprimindo a vida dela, não era uma causa natural, não foi um problema de nascença, foi um espírito de enfermidade que se apegou àquela mulher, que manteve ela 18 anos, quase 2 décadas, com a postura curvada. Isso eu entendo que nem sempre aquela mulher foi daquele jeito. Nem sempre aquela mulher foi daquele jeito. Mas é interessante que mesmo sabendo que a origem daquele mal, que a fonte do problema era espiritual e não física, nada impediu que aquela mulher comparecesse na sinagoga. Sabe o que eu aprendo com aquela mulher? É que independente da fonte do problema, não devemos descuidar da nossa vida devocional com Deus. Eu entendo que uma das razões que levou Jesus a perceber aquela mulher foi justamente esse motivo. Porque ela tinha tudo para inventar uma desculpa para se manter dentro de casa. Eu vou fazer o que na igreja se nem olhar para frente eu consigo? Eu vou fazer o que na igreja se com essa postura curvada nem conforto para sentar eu tenho? Eu vou fazer o que? Contextualizando, eu vou fazer o que na igreja
Se o mal é de origem espiritual e não tem ninguém que expulse esse demônio para que eu possa andar direito, ela teria todos os motivos para jogar a culpa em Deus. Ela teria todos os motivos para blasfemar do nome do Senhor. Mas sabe o que essa mulher fez? Naquele dia de sábado, ela saiu de casa, entrou no meio da multidão e foi ouvir Jesus ensinar. Ela foi aprender. Ela foi ouvir a palavra. Ela foi receber a mensagem do Evangelho. Tem gente, aleluia, que muitas das vezes deixa de ouvir a palavra, deixa de frequentar os cultos, deixa de manter a sua vida devocional em dia, para procurar alternativas para resolver um problema que não é de ordem natural. E muitas das vezes até Deus permite para ver qual é da pessoa. Essa mulher, aleluia, chamou a atenção de Jesus, primeiro, porque na cultura judaica as mulheres, elas não tinham primazia em nada. Você vê que no Evangelho de Lucas é o evangelho que mais Jesus tem contato com quem é desprezado. Órfãos, mulheres, cegos, coxos, aleijados, endemoniados, viúvas. A categoria social mais desprezada foi a mais visitada por Jesus em Lucas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele é fiel. E estava ali uma mulher, a palavra não fala o nome dela, só identifica ela pelo problema que ela está passando. Porque muitas das vezes, amado, o que é que acontece? Tem gente que só nos conhece pelo problema que a gente está enfrentando. É aí que está a discriminação. A pessoa não procura ajudar, não procura dar atenção, mas só te conhece pelo problema que tu está enfrentando. Ah, você conhece fulana de tal? Pelo nome eu não conheço. Quem era? Ah, aquela fulana que está passando por aquela prova daquela forma. Ah, sim, sei, ouvi falar, sei quem é. Não tem? Aquela fulana que está em crise no casamento. Aquele fulano que aconteceu tal acidente com ele. Tem gente que só te conhece pelo teu problema. Ah, não sabe o teu nome. Sabe por que não sabe o teu nome? Porque não busca te conhecer. Só vive de problema dos outros. Só quer saber o teu problema para sair espalhando para todo mundo. Talvez aquela mulher, o povo não sabia o nome, mas sabia o problema. Olha, lá vem aquela mulher que anda encurvada. Lá vem aquela mulher que não consegue se endireitar. Lá vem aquela mulher, aleluia, que só anda olhando para baixo. Porque é assim que o diabo faz. Ele quer que você seja conhecido pelo teu problema. Mas Jesus não. Jesus não quer ninguém conhecido pelo seu problema, mas quer fazer você conhecido pela obra que Ele vai realizar neste teu problema. Aleluia. 18 anos ninguém fazia nada pela mulher. Mas 18 anos a mulher estava frequentando a sinagoga. Quer que Deus resolva o teu problema? Não para de vir à igreja. Porque a sinagoga, a estrutura da liturgia era semelhante das igrejas locais hoje. Tinha louvor, tinha oração, tinha ofertório e tinha palavra. Era a mesma coisa. A única diferença é que era no Oriente Médio. Aqui é no Brasil.
Então tinha a mesma estrutura de adoração. E aquela mulher estava ali na sinagoga, com o espírito de enfermidade em cima dela, curvada do jeito que estava. Mas ela achou uma brecha, de alguma forma ela conseguiu a atenção de Jesus, mas sem interromper o que Jesus estava fazendo. Sabe o que eu entendo por isso? Que Deus, Ele conhece a tua necessidade. Muitas das vezes queremos chamar a atenção de tanta gente para ver se alguém estende a mão, alguém ajuda, e ninguém dá moral. Mas quando você se coloca em adoração, mesmo com o teu problema, Deus, Ele percebe tudo que está acontecendo com você, porque mesmo diante de todos os problemas que você está enfrentando, independente da ordem, independente da origem, independente da fonte, Ele percebe que nada abalou, aleluia, a estrutura da tua devoção. Porque o povo espera que você murmure. O povo espera que você se queixe, que você reclame, que você se lamente. O povo quer ver a tua boca blasfemando. Sabe o que admirou Jesus? É que mesmo aquela mulher oprimida por aquele demônio, e olhando só para baixo, os seus ouvidos estavam atentos ao que Jesus estava falando. Tem gente que quando entra numa situação difícil, a primeira coisa que endurece é o coração e os ouvidos. Deus fala e ele não quer mais saber, porque ele acha que Deus falhou com ele, porque ele acha que Deus esqueceu dele, porque ele acha que Deus abençoa todo mundo, só não gosta dele. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, mantenha o teu coração quebrantado e os teus ouvidos abertos, porque quando Jesus abrir a sua boca, vai ser para ordenar a tua libertação dessa situação. Aleluia. Jesus, ele sabia que aquela mulher tinha mais de 18 anos que estava debaixo daquela prisão. Jesus sabia que era uma prisão. Por quê? Porque ninguém podia resolver o problema dela. Já foi médico especialista, já foi ortopedista, já foi em especialistas em postura, nessa área ergométrica, né, que fala, trata da estrutura, de coluna, essas coisas. Já foi. Não podia resolver, vai fazer o quê? Vai parar com tudo? Não, vou continuar indo para a igreja até a hora que Deus achar. Foi o que aquela mulher fez. Estava num dia de sábado, poderia estar descansando. O dia deve ter sido fatigante, porque para uma mulher que é dona de casa, que tem os seus afazeres domésticos, fazer as coisas que nós costumamos, as mulheres principalmente, costumam fazer numa postura encurvada é difícil, irmão. Tenta varrer um chão curvado. Tenta lavar uma louça curvada. Como é que você vai fazer? Não dá. Então a mulher estava sofrendo 18 anos. Quantas noites essa mulher pode ter derramado lágrimas no seu quarto e perguntado a Deus: até quando, Senhor? Até quando eu vou estar nessa? Até quando eu vou viver essa situação? Não sabemos. Mas o que importa aqui é que o relato diz que naquele sábado aquela mulher estava no meio daquela multidão. Era muita gente. Aleluia. Mas a Escritura diz que, embora de modo algum, como diz o versículo 11, ela podia endireitar-se, vendo a Jesus, chamou-a a si. Aleluia. Será que era só Jesus que estava vendo aquela mulher? Será que era só Jesus que estava percebendo que ela estava ali? Os fariseus não davam nem ideia, porque era só mais uma. Mas Jesus não.
Jesus, quando vê que o negócio é grave, ele enxerga e sabe. Chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-se e glorificava a Deus. Sabe por que aquele dia foi o dia daquela mulher? Porque mesmo diante da situação que ela vivenciava, ela tinha certeza que Deus não a desampararia. Jesus falou e impôs as mãos sobre ela. O espírito que prendia aquela mulher se desprendeu dela e logo endireitou-se e glorificava quem, irmão? A Deus. Glorificava a Deus, porque ela reconheceu que foi Deus do negócio, reconheceu que Deus não esqueceu, reconheceu que o plano de Deus para a vida dela não era morrer naquela situação, mas um dia Ele ia fazer alguma coisa. Aleluia. Eu não sei, pode ser hoje que Deus vai abrir o céu na tua vida. Pode ser terça-feira, pode ser quinta, pode ser domingo, ou pode ser nos dias que não vai ter culto aqui na igreja, eu não sei. Mas um dia o céu vai abrir para você. Aleluia. O que você não pode permitir é que a fonte desse problema interrompa o fluxo da tua adoração a Deus. Porque o diabo está esperando que você lamente, que você ofenda a Deus com incredulidade. Mostra para o diabo que o Deus que você serve é maior, e no tempo dele, ele abre a porta da cadeia e liberta para a glória do seu nome. O príncipe da sinagoga, vendo isso, ficou indignado. Enquanto uns glorificavam a Deus pelo que Jesus fez, mesmo sendo sábado, o principal da sinagoga se indignou. O que é indignar-se, irmão? Deu um desgosto profundo no homem. Ficou. Não gostou. Não gostou. Falou: 6 dias há para trabalhar. Venham nesses dias para ser curado. Como se tivesse dia específico para Deus operar na vida de quem crê. Jesus falou e respondeu: hipócrita. Chamou logo de falso. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Olha como Jesus caracteriza essa mulher: filha de Abraão. Sabe por quê? Porque a fé foi a mesma. Ela não sabia quando ia ser, mas sabia que uma hora ia ser. Então, irmão, não desiste daquilo que Deus te prometeu. Porque as circunstâncias, elas não vão impedir o que Deus tem para operar. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nada pode atrapalhar aquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida, irmão. Tudo que acontece conosco tem um tempo certo para acontecer. Até o mal tem o tempo para agir, irmão. E não age para sempre. Porque tem situação que, se a fé não for provada, não tem crescimento espiritual. Não tem crescimento espiritual. Tem situação que Deus tem que permitir o diabo tocar. Essa aqui ficou presa 18 anos. Não se levantava, não conseguia os seus afazeres realizar.
corretamente. Mas quando chegou nesse dia de sábado aqui, que já estava marcado na agenda de Deus, a mulher alcançou um milagre. Quantos enfermos tinha naquele momento? Quantos coxos? Quantos cegos? Quantos possessos de demônio tinha naquele lugar? Mas aquele dia foi o dia de Deus abençoar aquela mulher. Aleluia. Por quê, irmão? Porque aquela mulher cria que uma hora Deus ia fazer alguma coisa. Aleluia. E que isso não foi empecilho para ela adorar o nome do Senhor. A Escritura diz que, dizendo ele isso, todos os seus adversários, aqueles que estavam torcendo para dar errado, para não acontecer, para ele passar vergonha, foram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, irmãos? Aleluia. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser glorioso. Aleluia. Sabe o que é isso? Vai chamar a atenção de muita gente, vai levar até quem não conhece o teu Deus a reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Então não deixa que nada atrapalhe, que nada impeça, que nada interrompa o teu compromisso com Deus. Mas continua caminhando, mesmo encurvado, mesmo que a fonte do problema seja espiritual e não física, mesmo que você já tenha procurado todos os médicos possíveis e não resolveu o teu problema, tenha procurado todos os advogados para resolver a tua causa, continua caminhando, dá ouvidos ao que Jesus fala. Eu não sei o que Jesus estava ensinando naquele dia, mas uma coisa eu sei, aquela mulher estava ali para aprender. Mesmo com aquela situação, ela estava ali para aprender. Então aprenda com Jesus, porque Jesus está avaliando a tua postura. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé no Senhor Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade. Vamos dar início à ceia do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, versículo 24: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, amados? Peço essas diaconisas que se posicionam aqui, para que a gente possa realizar Aleluia. Não só para ministrar. Se posicionem para que nós possamos consagrar os elementos dessa primeira, considerada segunda ordenança da igreja. A primeira ordenança da igreja é o batismo nas águas. Só acontece uma vez na vida daquele que confessa o nome do Senhor. E a segunda ordenança é conhecida como ceia do Senhor, que acontece regularmente, porque fala de comunhão. E comunhão não é só uma vez que se tem, é regularmente. E Jesus disse para fazermos isso em memória dele. Então estaremos consagrando o pão, que simbolicamente representa o corpo de Jesus, que foi rasgado como véu e nos deu acesso ao trono da misericórdia, aleluia, para que tivéssemos uma segunda chance junto ao Pai. Vamos orar, peço a diaconisa Isete que tome o pão, aleluia. Estaremos consagrando em nome do Senhor Jesus.
Amantíssimo Deus, eu quero te apresentar, Senhor, nesta hora, o primeiro elemento, Senhor, correspondente a esta segunda ordenança, que é o pão, que simbolicamente representa o corpo do Senhor Jesus, o Cordeiro Pascual oferecido pela nossa salvação. Deus, eu te peço nesta noite que o teu Santo Espírito venha, Senhor, ungir este pão, e ao degustarmos, ó Deus, este pão, possamos, ó Deus, ser renovados no teu Espírito, ter o nosso relacionamento, a nossa comunhão, nosso ministério renovado para a glória do teu nome. Pois a tua palavra diz: fazer isso em memória de mim. Assim, ó Deus, nós oramos e consagramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa e logo em seguida estaremos, a diaconisa Isete estará servindo pão em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com hino de número 301, que é uma convocação à ceia do Senhor. Hino de número 301 para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vem cear. Vai servir o pão esta noite. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura ele dá. E também dá vinho bom, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Santo de Israel, diz a Escritura, aleluia,
Tendo dado graças, o partiu e disse, versículo 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Você pode participar do pão em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus santo e poderoso. Aleluia, Jesus. Oh, Santo de Glória, Israel. glória, glória. Deus, glória. nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Louvamos e bendizemos o teu nome nessa noite. Glória, glória, glória. Pela graça, ó Deus, de estarmos aqui diante da tua mesa. Glória. Obrigado, Senhor, por enviar o teu Filho Aleluia. para ser moído por nós naquela cruz. Aleluia. Para que hoje pudéssemos, ó Deus, Glória. ter essa oportunidade de te adorar na beleza da tua santidade. Aleluia, Jesus. Rablastúbia de calabaxê de Glória, caia. glória. Ouça, Aleluia. ouça, Glória a Deus. oh Santo de Israel. Te agradecemos, ó Deus, nessa noite. Por tudo, Senhor. Por tudo, porque tu és fiel em tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos nesta noite. Amém. E graças a Deus. Diz a Escritura, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos consagrar o segundo elemento dessa cerimônia, que é o vinho que simboliza o sangue, o preço dos nossos pecados, a chave que abre a porta da nossa saída. Deus, eu te agradeço, Pai, e peço ao Senhor que venha consagrar, Senhor, este suco de uva, que simbolicamente representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Que ao ingerirmos, ó Deus, este segundo elemento desta cerimônia, que o Senhor venha confirmar a nossa vida diante da tua presença, renovando-nos e fortalecendo-nos cada vez mais, para quando chegar o dia da grande ceia, nós sejamos dignos, ó Deus, de nos assentarmos à mesa e sermos servidos por aquele que um dia nós servimos nessa terra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e consagramos este segundo elemento em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hino de número 328 da nossa harpa cristã. Pode ser. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. O Redentor vem sem tardar, do pecador o mal sanar. Se algum perdido busca a tua luz, depressa vem a paz e dá. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Pavoso santo, pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor, é só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve de amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me
eu lá verei com resplendor a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Tão tardes mais amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Tão tardes mais amoroso Jesus, ó vem me confortar. Aleluia. Versículo de número 25 diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você pode participar do cálice nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória. Oh Deus Santo e poderoso. Rabla da calabache de la rasta. Glória, glória, glória. Oh Deus Santo. Aleluia. Rabla estúbia de la rasta e calabache de cara. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite, Senhor, passarmos em tua presença. Te louvamos pela tua bondade, pela tua generosidade, pelos teus cuidados, ó Deus, para conosco. Obrigado, Senhor, por nos conceder esse privilégio, ó Deus, de assentarmos-nos em tua mesa e sermos participantes da tua natureza e das bênçãos provenientes da tua salvação. Te agradecemos, ó Pai, por tudo. E nos ajuda, Senhor, a mantermos-nos fiéis ao santo concerto, para que nós possamos, ó Pai, no dia da tua vinda, sermos achados dignos, ó Deus, de nos encontrarmos contigo nos ares para a glória do teu nome. Por isso nos prepara, Senhor. Fortalece o nosso coração. Edifica-nos, ó Pai, em tua presença. E confirma-nos diante do teu altar, Senhor. Para que tudo que falaste a nosso respeito se cumpra no tempo certo na nossa vida. Te agradecemos pelo teu amor e pelas tuas misericórdias. E que a tua bênção repouse sobre nós, ó Deus. Não só hoje, mas para todo o sempre. Assim nós te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, amados. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar o culto nessa noite declarando que o nosso Deus é Deus. Aleluia. Sabendo que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Minha fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia. Deus continua sendo Deus. Pai, abençoa a tua igreja. Que a tua mão poderosa se mantenha estendida e a tua graça disponível aos que creem e confiam no teu nome. Assim nós oramos nesta noite e te agradecemos porque tu és Deus e não homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Assim nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Amém, Deus. amados. Amém. O nosso Deus, Ele continua sendo Deus. Ele não muda, Ele não mente, Ele não falta com a sua palavra. Amém, amados? Amém. Lembrando que agora dia 16/7 profetiza Campos. Campos é do Senhor Jesus e vamos declarar isso a partir das 18h30 lá na Praça São Salvador. Evento esse que está sob a direção do pastor Luiz Matias e missionária Vanduza Loyola. E não esqueça também
dia 30/7, primeiro ano de aniversário da Assembleia de Deus, Aliança, Fogo e Poder. Não falte, vai ser bênção. Eu tenho certeza que coisas sobrenaturais, pela sua misericórdia, Deus fará em nosso meio. Amém, amados? Deus abençoe. Essa semana temos aí o culto de avivamento às 19h30 na terça-feira e culto de libertação às 19h30 na quinta-feira. No próximo domingo, às 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, 12ª lição. Não falte, está sendo muito proveitoso os estudos que estão sendo ministrados aqui nesse lugar. E às 19h30, culto de adoração. Amém, amados? Vamos agradecer ao Senhor e pedir a Deus que venha nos dar uma semana de muitas vitórias para a glória do seu nome. Deus, eu quero te agradecer nesta noite, te louvar por este momento de louvor e adoração. Abençoa a tua igreja, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, uma semana de grandes oportunidades, tanto para profetizarmos e falarmos do teu nome, quanto para alcançarmos grandes conquistas daquilo que tu nos tem prometido por meio da tua palavra. Nos abençoa e confirma a nossa vitória. Assim nós oramos e te agradecemos no poderoso e santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra agindo nós? Deus, Quem impedirá? o Senhor é o nosso Pastor, e nada. nos faltará. Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor e que você possa sair daqui de posse da tua vitória em nome de Jesus.